Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Entre Vozes e Páginas. No primeiro vídeo, eu havia comentado com vocês que o nome seria Biblioteca de Alexandria. Mas nesse meio tempo, precisei fazer uma mudança e agora seguimos oficialmente com esse novo nome, que reflete melhor a proposta do canal. Um espaço para explorarmos grandes obras da literatura entre vozes que contam e páginas que inspiram. No vídeo anterior, começamos a nossa jornada pelo livro De Quanta Terra Precisa um Homem, de Lev Tolstói, com o conto Do que Vivem os Homens. Hoje, vamos avançar para o próximo conto dessa obra, 3 Perguntas. Esse conto levanta reflexões profundas sobre sabedoria, escolhas e o valor de cada momento da vida. Acompanhe comigo essa leitura e vamos descobrir juntos as respostas que Tolstói nos oferece. 3 Perguntas, início. Ocorreu certa vez a um rei que, se ele sempre soubesse a hora certa de começar tudo, se soubesse quais as pessoas certas a quem deveria dar ouvidos, quais pessoas evitar e, acima de tudo, se sempre soubesse qual era a coisa mais importante a fazer, ele nunca fracassaria em nada que se propusesse a fazer. Tendo-lhe ocorrido esse pensamento, ele proclamou em todo o reino que daria uma generosa recompensa a quem lhe ensinasse qual era o momento certo para cada ação, quem eram as pessoas mais necessárias e como ele poderia saber qual era a coisa mais importante a fazer. Então, vários homens eruditos foram até o rei, mas responderam de maneira diferente às suas perguntas. Em resposta à primeira pergunta, alguns disseram que, para saber o momento certo para uma ação, era preciso fazer uma planilha com antecedência, de dias, meses e até anos e segui-la estritamente. Somente assim, disseram, tudo poderia ser feito em seu devido tempo. Outros declararam que era impossível decidir antecipadamente a hora certa para cada ação, mas que, não se deixando distrair por passatempos, era preciso ficar atento ao que estivesse acontecendo, e então fazer aquilo que fosse mais necessário. Outros ainda disseram que, por mais atento que o rei fosse ao que estivesse acontecendo, era impossível um homem decidir com acerto a hora correta para uma ação, mas que ele deveria ter um conselho de homens sábios, que o ajudariam a escolher a hora certa para tudo. E ainda, houve outros que disseram que algumas coisas não podiam esperar as considerações de um conselho, pois exigiam uma decisão imediata. Mas para tomar essa decisão, era preciso saber de antemão o que iria acontecer, e somente mágicos podiam saber disso, e que, portanto, para saber a hora certa para cada ação, era preciso consultar mágicos. Da mesma maneira, várias foram as respostas para a segunda pergunta. Alguns disseram que as pessoas de quem o rei mais precisava eram os conselheiros. Outros ainda disseram que eram os padres. Outros, os médicos. E outros disseram que os guerreiros eram os mais necessários. À terceira pergunta, sobre qual era a ocupação mais importante, alguns responderam que a coisa mais importante do mundo era a ciência. Outros disseram que eram as habilidades de guerra. E outros disseram ainda que era a devoção religiosa. Todas as respostas sendo diferentes, o rei não concordou com nenhuma delas, e não deu a recompensa a ninguém. No entanto, ainda ansioso para encontrar as respostas certas para suas perguntas, decidiu consultar um ermitão, amplamente conhecido por sua sabedoria. O ermitão morava num bosque de onde nunca tinha saído, e não recebia ninguém, somente pessoas humildes do povo. Então, o rei vestiu roupas simples e, antes de chegar à cabana do ermitão, desmontou do cavalo e, deixando seus guarda-corpos para trás, foi até lá sozinho. Quando o rei se aproximou, o ermitão estava cavando a terra na frente da cabana. Ao ver o rei, ele o cumprimentou e continuou cavando. O ermitão era frágil e fraco, e cada vez que enfiava a pá e revolvia a terra, ficava ofegante. O rei foi até ele e disse: "Vim procurá-lo, sábio ermitão, para lhe fazer 3 perguntas. Como posso aprender a fazer a coisa certa no momento certo? Quem são as pessoas de que mais preciso? E, portanto, a quais devo dar ouvidos entre tantas? E quais assuntos são os mais importantes, que necessitam de minha atenção imediata?
O ermitão ouviu o rei, mas nada respondeu. Apenas cuspiu na mão e recomeçou a cavar. Você está cansado, disse o rei. Dê-me a pá que eu ajudarei um pouco. Obrigado, disse o ermitão e, entregando a pá ao rei, sentou-se no chão. Depois de cavar 2 canteiros, o rei parou e repetiu as perguntas. O ermitão novamente não respondeu, mas levantou-se, estendeu a mão para pegar a pá e disse: Agora descanse enquanto eu trabalho um pouco. Mas o rei não entregou a pá e continuou cavando. 1 hora se passou, e mais outra. O sol começou a se pôr atrás das árvores, e o rei finalmente enterrou a pá na terra e disse: Vim procurá-lo, sábio homem, em busca de respostas às minhas perguntas. Se não pode me responder, diga, e eu irei embora. Aí vem alguém correndo, disse o ermitão. Vejamos de quem se trata. O rei virou-se e viu um homem de barba correndo de dentro do bosque. Ele tinha as mãos pressionadas sobre o abdômen e havia sangue escorrendo por entre os dedos. Quando chegou perto do rei, ele caiu no chão, gemendo e desfalecendo. O rei e o ermitão desabotoaram a roupa dele. Ele tinha um enorme ferimento na barriga, na altura do estômago. O rei lavou o ferimento da melhor maneira que pôde e o enfaixou com seu lenço e com uma toalha que o ermitão tinha. Mas a ferida não parava de sangrar. E o rei removeu a bandagem encharcada de sangue, tornou a lavar o machucado e enfaixou de novo. Quando por fim o sangramento estancou, o homem recuperou os sentidos e pediu algo para beber. O rei foi buscar água fresca e deu-a para o homem. Nesse meio tempo, o sol já tinha se escondido e a temperatura estava mais fria. Então o rei, com a ajuda do ermitão, carregou o homem ferido para dentro da cabana e o deitou na cama. O homem fechou os olhos e ficou quieto, mas o rei estava tão cansado por causa da viagem e do trabalho todo que havia feito, que se agachou na soleira da porta e adormeceu também. Tão profundamente que dormiu a noite inteira. Quando acordou pela manhã, demorou um pouco para se lembrar de onde estava e quem era o homem barbudo desconhecido deitado na cama, olhando para ele com olhos brilhantes. Perdoe-me, disse o homem com voz fraca, quando viu que o rei estava acordado e olhando para ele. Não conheço você e nada tenho para perdoar, respondeu o rei. Você não me conhece, mas eu o conheço. Sou aquele seu inimigo que jurou vingar-se de você, porque você executou meu irmão e confiscou a propriedade dele. Eu sabia que você tinha vindo disfarçado visitar o ermitão e decidi que iria matá-lo no seu caminho de volta. Mas o dia passou e você não voltava. Então saí do meu local de emboscada para encontrá-lo, mas deparei-me com seus guarda-costas, e eles me reconheceram e me atacaram. Escapei deles, mas teria sangrado até a morte se você não tivesse cuidado do meu ferimento. Eu queria matar você, e você salvou minha vida. Agora, se eu viver, quero servi-lo e ser seu servo mais leal, e direi aos meus filhos para fazerem o mesmo. Perdoem-me. O rei ficou muito contente por ter feito tão facilmente as pazes com seu inimigo e por ele ter se tornado seu amigo. E não só o perdoou, mas também disse que mandaria seus servos e seu próprio médico atendê-lo. E prometeu devolver a propriedade. Afastando-se do homem ferido, o rei saiu da cabana e olhou em volta procurando o ermitão. Antes de ir embora, ele queria mais uma vez insistir em obter as respostas às perguntas que havia feito. O ermitão estava do lado de fora, ajoelhado, plantando sementes nos canteiros que tinham sido cavados no dia anterior. O rei se aproximou e disse: Pela última vez, peço que responda às minhas perguntas, homem sábio. Já foram respondidas, disse o ermitão, ainda agachado sobre as pernas magras e levantando os olhos para o rei de pé diante dele. Como assim? O que quer dizer? Perguntou o rei. Não vê, falou o ermitão. Se você não tivesse ficado com pena de mim ontem e não tivesse cavado estes canteiros para mim e tivesse seguido o seu caminho, aquele homem o teria atacado, e você teria se arrependido de não ter ficado aqui comigo. Então, o momento mais importante foi quando você cavou os canteiros, e eu era o homem mais importante. E ajudar-me foi sua atitude mais importante. Depois, quando aquele homem correu para nós, o momento mais importante foi quando você o socorreu,
Pois se você não tivesse enfaixado o ferimento, ele teria morrido sem fazer as pazes com você. Então ele era o homem mais importante, e o que você fez por ele foi sua atitude mais importante. Portanto, lembre-se, há somente apenas e tão somente um momento mais importante. Agora. É a hora mais importante porque é a única em que podemos fazer alguma coisa. O homem mais necessário é aquele que está com você nesse momento, pois ninguém sabe se depois estará com outra pessoa e se poderá fazer algo por ela. E a coisa mais importante é fazer o bem, porque esse é o único propósito da vida. Bem, pessoal, esse foi o conto de hoje. Encerramos mais um trecho dessa obra incrível de Tolstói. É um conto bem curto, é verdade, mas que não deixa de trazer uma reflexão poderosa para a nossa vida. A importância de valorizar o presente, o momento do agora, e entender que muitas vezes as respostas que buscamos estão bem diante de nós. Espero que você tenha gostado dessa leitura e da reflexão que ela nos inspira. Se esse conteúdo fez sentido para você, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal Entre Vozes e Páginas, e ativar o sininho para não perder os próximos contos que vamos explorar juntos. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.